alunos, tudo bem com vocês? Nós estamos aqui para mais uma aulinha de ciências, para a gente fechar o conteúdo para o teste dessa semana, certo? Lembrando que essas aulas são para as turmas 400 e 401, ok? Vamos pegar a apostilinha de ciências aí então, na página 24, peraí que eu não botei aqui, vou botar aqui. Página 24, depois nós vamos para a página 25. Para começar, nós vamos ver as doenças transmitidas pela água. Pegou sua apostilinha aí para você acompanhar comigo? Aqui no quadro, eu coloquei o exemplo da esquistossomose, mas não é somente a esquistossomose que a gente vai estudar. Tem outras também. Então, nós vamos estudar aí algumas doenças que são transmitidos pela água. Lembra que na última aula nós falamos sobre o tratamento da água? Por isso que é importante esse tratamento. Porque se a água não for tratada, se ela não for bem cuidada, você pode adquirir doenças porque essa água está contaminada. Daí a importância do tratamento da água que nós vimos na semana passada, certo? Então, algumas doenças transmitidas pela água são, por exemplo, o tifo, que é também conhecido como febre tifoide ou tifo abdominal, a leptospirose e a esquistossomose, que eu coloquei aqui no quadro. Vamos começar a falar pelo tifo, tá aí na apostilinha de vocês? O tifo, ele surge logo após as enchentes. As pessoas sadias são contaminadas pela água poluída das enchentes, né? Que geralmente enchem as ruas, né? Entram nas casas, né? Nos bairros mais baixos. Essa água da enchente, ela entra nas casas, enchem as ruas. As pessoas passam naquela água, entram em contato com aquela água suja. O alimento também, ele é contaminado por essa água suja, né? Por isso a importância de lavar muito bem frutas, verduras, legumes, ter um cuidado redobrado com esses tipos de alimento devido às enchentes, porque a enchente ela pode contaminar esses alimentos. É uma água suja, poluída. O tifo, como eu falei para vocês, né, ele é conhecido como febre tifoide ou como tifo abdominal. Ele causa febre, vômito e diarreia. Outra doença que também é causada pela água, transmitida pela água, né, pela água suja, é a leptospirose. Também é o mesmo problema das enchentes, né? Ou o problema de infestação de ratos. Lugares onde tem infestação de ratos é muito perigoso, porque a leptospirose ela é transmitida pela urina, por micróbios existentes na urina do rato. Então, o rato passou naquela água da enchente, urinou ali naquela água. Se você passou ali dentro daquela água, aqueles micróbios, eles vão penetrar no corpo da pessoa que passou naquela água contaminada. Geralmente, se a pessoa tiver feridas, se tiver com alguma ferida nos pés ou da altura em que essa água contaminada esbarrar, ela vai ser contaminada com a leptospirose, que é uma doença muito grave. E o causador é justamente o micróbio que existe na urina do rato. É muito perigosa essa doença. A leptospirose ela provoca lesões no fígado, nos rins, causa hemorragia e pode levar a pessoa à morte. É uma doença muito perigosa e nós temos que tomar muito cuidado com a água, com o contato que nós estamos tendo com certos tipos de água. Temos que ter esse cuidado.
Bom, daí a próxima doença é essa que eu coloquei aqui no quadro para exemplificar para vocês, que é a esquistossomose. A esquistossomose, ela é causada pelo esquistossomo, é um verme que se chama esquistossomo. A esquistossomose também é conhecida popularmente como barriga d'água, né? Porque a pessoa, quando está contaminada com esse verme, ela fica com a barriga grande, inchada. Então, ela é popularmente conhecida como barriga d'água. Essa é uma doença causada por parasitas. O que são parasitas? São organismos que vivem de ou em outro organismo, ou seja, ele se mantém vivo através do alimento que ele suga desse organismo que ele está contido. Então, esses são os parasitas, né? Que causam as chamadas parasitoses, que são as doenças causadas por parasitas, que se alojam em um hospedeiro. O esquistossomo é um tipo desse, tá bom? Nós vamos ver aí então, nós vamos entender aqui. Ó, o nosso desenho começa aqui, o ciclo da esquistossomose começa aqui, com uma pessoa contaminada. Essa pessoa contaminada está defecando onde? Na água. Isso aqui pode ser um rio, uma lagoa. Olha que perigo. A pessoa está contaminada e defeca. Ele deposita as suas fezes na água de rios e de lagos, né? Esse homem doente, essas fezes contém os ovos do esquistossomo. E esses ovos em contato aqui, ó, em contato com a água, eles vão se romper. Tá? Esses ovos vão se romper, vão virar essa outra forma aqui, ó, que são as larvas que saem desses ovos, que são os miracídios, são chamados de miracídios, são larvas ciliadas, chamadas miracídio. Esse miracídio, ele vai procurar um certo tipo de caramujo, que esse aqui é o caramujo planorbídeo, que é o hospedeiro intermediário. Ele penetra nesse caramujo apenas por um período de tempo. Depois ele vai sair e contaminar o homem novamente. Olha aí o ciclo. Então, ó, o miracídio, ele procura um certo tipo de caramujo, que é o caramujo planorbíteo. Ele penetra nesse caramujo, ele se desenvolve, se transforma em larvas, agora de outro tipo, ó, em larvas cercárias, que ficam na água e penetram na pele das pessoas que vierem nadar nesse rio ou nesse lago. As larvinhas vão ficar lá e vão penetrar na pele das pessoas que entrarem nesse lago ou nesse rio. E elas vão se alojar onde? No intestino da pessoa. É o local onde elas procuram. Elas se alojam no intestino da pessoa e é o lugar onde é o hospedeiro final dela, né? Que é onde elas crescem e se reproduzem. Olha aí, tá vendo? Então, é uma doença muito séria. A esquistossomose, ela provoca hemorragias no intestino, endurecimento do fígado, que é a chamada cirrose, a barriga d'água, né? A pessoa fica com a barriga grande, né? Barriguda, e outras complicações graves,
e pode causar a morte da pessoa contaminada. É uma doença muito séria que a gente tem que prestar muita atenção. Não devemos nadar em rios, em lagos, que a água parece estar limpa, mas pode estar contaminada ou poluída. Então, se você tem dúvidas que aquele lago seja um lago limpo, que aquele rio seja um lago limpo, você não entra, né? Você não vai entrar nele, porque você corre o risco de pegar uma dessas doenças, como a esquistossomose, certo? Na época de enchentes, tem que tomar cuidado, redobrar o cuidado com a água que nós consumimos, não apenas filtrando, mas também fazendo o quê? Fervendo essa água para que essa fervura possa matar as bactérias que possam estar contidas nessa água. A fervura vai matar essas bactérias e aí você não será contaminado. E lavar sempre muito bem frutas, legumes e verduras. Bom, uma última informação que eu quero falar para vocês a respeito da esquistossomose é que ela pode ser detectada por exames simples, né? Laboratoriais, exames de fezes laboratoriais vão detectar facilmente esse tipo de doença. Quando ela está num estágio muito avançado, num estágio mais grave, o médico também pode até fazer exames de ultrassonografia, que é feito com um aparelho chamado ultrassom, tá bom? Então, o tratamento tem que ser feito, né, o mais rápido possível, porque essa doença pode causar a morte. Mas os exames são simples para se detectar esse tipo de doença. Então, continuando a falar sobre a água, agora não mais sobre as doenças, né? Porque nós já vimos no início, mas vamos para a página 25 da apostilinha de ciências e nós vamos falar um pouquinho sobre o ciclo da água na natureza. Eu coloquei um desenho aqui, depois eu vou explicar esse desenho para vocês. Aí na apostila vocês também têm um desenho mais específico, né? Com todos os detalhes para vocês observarem aí também. Bom, nós já sabemos que as águas dos rios, dos mares e dos lagos, elas evaporam com o calor do sol, certo? Nós vimos lá na matéria lá atrás sobre a mudança de estado da água, nós vimos sobre a evaporação, né? E na evaporação, as águas dos rios, dos mares e dos lagos, aquecidos pelos raios solares, elas espontaneamente passam para o estado gasoso e vão para as nuvens, não é? E esse fenômeno se chama evaporação, certo? Então, com o calor do sol, aos poucos, as águas dos oceanos, dos rios, é claro que não vai ser, que não é toda a água, né? Senão secaria, né, gente? Né? Aos poucos, essas águas, elas vão se transformando em vapor, ou seja, vão evaporando e passando para a atmosfera. A água que as plantas retiram do solo também passa por mudança de estado, ou seja, pelo processo da transpiração, né? As plantas passam por essa mudança, né? Que é a transpiração. Ela sai pelas folhas da planta e na forma de vapor passa para a atmosfera. Então, ó, a água que saem também das plantas, elas também passam em forma de vapor para a atmosfera e vão fazer também, se ajuntar aqui nesse processo. Os animais, eles eliminam o vapor de água pela transpiração ou através da pele, né? Que é quando
pelos poros, né? Pelos os mínimos buraquinhos que nós temos, que os animais têm também na sua pele, que fazem essa transpiração. Nós, seres humanos, né, nós suamos também, né, nós transpiramos. Né? Essa água também é transformada em vapor e vai para a atmosfera também. Então, aqui, no ciclo da água, é importante a gente saber que, né, eu fiz um rio aqui, cheio de peixes, mas isso aqui pode ser um rio, um mar, um lago, né? É só para exemplificar. Um sol bem quente, né? Essas águas aqui, ó, estão se aquecendo, se transforma, uma parte dela se transforma em vapor, né? Passa para o estado gasoso, olha lá, passa para a atmosfera, que se transforma em quem? Nas nuvens, ó. As nuvens ficam carregadas de gotículas, né? Porque quando eles entram em contato aqui, se transformam nas nuvens, né? Essas gotículas vão começando a pesar, vai ficar pesada, aquela nuvem fica pesada, cheia de gotículas de água. Mais adiante vai acontecer o quê? A chuva. Essa água que saiu aqui, ó, que veio aqui da superfície, que veio dos rios, dos mares, dos lagos, ela vai voltar à superfície, retornar à superfície, ó, em forma de chuva. Então, por isso é ciclo, né? E vai começar tudo novamente, né? Começa tudo novamente, ó, evapora, se condensa nas nuvens, as nuvens ficam pesadas, cheias de gotículas de água, que se transformam em chuva, que caem novamente aqui, ó, nas plantas, no solo, e que vai acontecer o ciclo novamente, espontaneamente, com o calor do sol, ou seja, com a luz solar. Além da chuva, o vapor de água da atmosfera pode se precipitar também de outras formas. Se o ar estiver muito frio, em vez de chover, vai fazer o quê? Vai nevar. Podem ser cristais de gelo que se formam no interior das nuvens, se agrupam em flocos de neve, não é? Então não é somente a chuva, mas pode ser em forma de neve também. Em dias frios, o vapor da água, aí vai fazer um fenômeno natural que a gente conhece bem, né? Ó, que acontece em dias frios. O vapor da água pode se condensar nas partes baixas da atmosfera e vai fazer o quê? Vai formar a neblina. Quando você olha assim, tá tudo branquinho, que você não tem, assim, não dá para você visualizar o que tem atrás, o que vem, né? Então, como é que essa neblina ela é formada? Em dias frios, quando esse vapor de água se condensa nas partes baixas da atmosfera, sim? Quando esse vapor de água se condensa nas partes baixas da atmosfera em dias frios, o que vai acontecer? Vai acontecer a neblina. Uma parte da água, então essa água aqui, ó, das chuvas, ela vai se infiltrar no solo, ó, vai se infiltrar no solo, e formar os lençóis, que são chamados lençóis freáticos. Os lençóis freáticos, abaixo da terra, esses lençóis subterrâneos que ficam abaixo da terra. A terra ela vai absorver essa água. E a outra parte vai para onde? De volta para os mares, para os rios e para os lagos. Com o calor do sol, tudo acontece novamente. O ciclo vai se reiniciar. Então, está sempre acontecendo, né? Esse ciclo aí não para. Esse caminho que a água faz
passando da atmosfera para a Terra e da Terra para a atmosfera, constitui o chamado ciclo da água. Então, é o caminho que a água faz, passando da atmosfera para a Terra e da Terra para a atmosfera. Se chama o ciclo da água. E esse ciclo é movido por energia solar, pela energia do Sol. Ok? Então, essa foi a nossa aulinha de hoje. Você tem exercícios para serem feitos na plataforma, tá bom? Leiam as páginas 24 e 25, que foi a nossa aula de hoje. Façam as atividades e prestem atenção, né? Com atenção, façam os exercícios para correção pela professora, tá bom? Então, até a próxima!